Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A declaração do presidente do Vasco, Pedrinho, sobre o elenco do clube ter qualidade suficiente para terminar entre os 8 melhores do campeonato brasileiro gerou repercussão no meio esportivo. O comentarista André Rizek, conhecido por sua análise crítica e direta, não poupou palavras ao discordar da visão otimista do dirigente. Para Rizek, o Vasco está longe de figurar entre os melhores elencos da Série A e, na verdade, estaria entre os mais limitados do campeonato. Esse contraponto não apenas reacendeu o debate sobre a real força do time, mas também trouxe à tona a resiliência da torcida vascaína, que, apesar das adversidades, segue sendo um exemplo de amor incondicional ao clube. Pedrinho afirmou, durante uma entrevista ao canal Colina em Foco, que o Vasco tem condições de brigar pelo G8 no Brasileirão, destacando que o desempenho dentro de campo definiria se o time chegaria ainda mais perto do G4 ou da zona de classificação para a Libertadores. No entanto, para Rizek, essa declaração parece mais um incentivo motivacional do que uma análise realista. Eu concordaria com o Pedrinho se ele dissesse que tinha um dos 8 elencos mais limitados da Série A, não um dos melhores, disse o jornalista no programa Seleção Sport TV. Ele reconheceu que o campeonato dirá mais do que qualquer opinião, mas deixou claro que o Vasco enfrentará dificuldades para alcançar as posições intermediárias da tabela, quanto mais as primeiras colocações. A crítica de Rizek não é gratuita. O elenco vascaíno, embora tenha recebido reforços pontuais, ainda carece de profundidade e qualidade técnica para competir de igual para igual com times tradicionais como Flamengo, Palmeiras e Atlético MG. Além disso, a instabilidade financeira do clube limita as possibilidades de grandes investimentos no mercado da bola. Mesmo assim, Pedrinho tenta manter o otimismo, colocando pressão no grupo para extrair o máximo de desempenho. A questão é, será que esse discurso é suficiente para motivar os jogadores ou pode aumentar a pressão sobre eles? Por outro lado, Rizek aproveitou a oportunidade para exaltar a torcida do Vasco, que mesmo diante de tantas dificuldades, segue fiel ao clube. Se tem um torcedor que não se pode pedir nada, só agradecer por ele continuar existindo, frequentando São Januário, amando o clube, passando a paixão de pai para filho, perpetuando essa história gigantesca, é o do Vasco, afirmou o comentarista. Ele lembrou que ser vascaíno neste século tem sido um exercício de resistência, dada a série de crises administrativas e esportivas enfrentadas pelo clube. Mesmo assim, a torcida continua lotando o estádio, empurrando o time e mantendo viva a chama da paixão pelo gigante da colina. Essa dualidade entre a crise no campo e a paixão nas arquibancadas reflete a essência do Vasco. Enquanto o elenco luta para superar suas limitações, a torcida oferece o apoio necessário para que o time siga em frente. No entanto, o questionamento de Rizek levanta um ponto crucial. Até que ponto o Vasco pode confiar em seu atual plantel para alcançar objetivos ambiciosos? A resposta estará nos próximos capítulos do Brasileirão e nas decisões estratégicas da diretoria. E agora, enquanto falamos sobre a crítica de Rizek ao elenco e a declaração de Pedrinho, outra questão importante está movimentando os bastidores do clube. O Vasco está sondando o artilheiro do Campeonato Paranaense, Matheus Moraes, mas o Maringá pede 3 milhões por 50% dos direitos do jogador. Será que essa negociação pode fortalecer o ataque cruz-maltino? Fique até o final para entender todos os detalhes dessa história promissora. O Vasco da Gama está de olho no mercado para reforçar seu elenco e tenta resolver um dos principais problemas da equipe nesta temporada: a falta de efetividade ofensiva. O nome da vez é Matheus Moraes, artilheiro do Campeonato Paranaense e destaque do Maringá.
O clube paranaense, no entanto, tem sido firme em suas exigências, pedindo 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Essa negociação coloca à prova a capacidade do Vasco de equilibrar suas finanças enquanto busca soluções para melhorar o desempenho dentro de campo. Matheus Moraes chamou atenção durante o estadual com sua força física, velocidade e faro de gol, características que o tornam uma peça interessante para o ataque vascaíno. O jovem atacante se destacou como um dos principais nomes do Maringá, ajudando o time a conquistar resultados importantes na competição. Para o Vasco, que ainda busca um camisa 9 confiável e capaz de converter oportunidades em gols, Matheus pode ser uma aposta promissora. No entanto, a diretoria cruzmaltina enfrenta um dilema. Será que vale a pena investir um valor tão alto em um jogador pouco conhecido no cenário nacional? A questão central dessa negociação está nas limitações financeiras do Vasco. Com uma dívida milionária e um processo de recuperação judicial em andamento, o clube precisa tomar decisões estratégicas para não comprometer ainda mais sua saúde financeira. A oferta de 3 milhões de dólares por apenas metade dos direitos de Matheus Moraes representa um risco significativo, especialmente considerando que o jogador ainda não foi testado em competições de maior visibilidade, como o Campeonato Brasileiro ou a Copa Sul-Americana. Além disso, o mercado da bola está cheio de exemplos de contratações arriscadas que acabaram não dando certo, aumentando a pressão sobre a diretoria para acertar desta vez. Por outro lado, o Vasco também precisa pensar no presente. A equipe tem sofrido com a falta de opções ofensivas consistentes e a chegada de um jogador como Matheus Moraes pode trazer novo ânimo ao setor. Sua juventude e potencial de crescimento são fatores que pesam a favor da negociação. Além disso, caso o atacante se destaque no clube carioca, o Vasco pode lucrar futuramente com sua valorização no mercado. Esse tipo de planejamento, apostando em talentos emergentes, pode ser uma saída viável para reforçar o elenco sem comprometer excessivamente os cofres do clube. Até o momento, o Vasco ainda não apresentou uma proposta formal pelo jogador, mas a sondagem já demonstra o interesse em buscar soluções criativas para fortalecer o time. A diretoria sabe que o sucesso esportivo passa necessariamente pela construção de um elenco competitivo, mesmo diante das dificuldades financeiras. O debate interno deve girar em torno de quanto o clube está disposto a investir e quais garantias existem de que Matheus Moraes pode ser o reforço ideal para resolver os problemas ofensivos da equipe. Por fim, enquanto o Vasco avalia a possibilidade de contratar Matheus Moraes para fortalecer o ataque, outra questão importante está colocando ainda mais pressão sobre o clube. A situação financeira do Vasco se complica após a Fazenda Nacional rejeitar São Januário como garantia para dívidas de FGTS. Como essa decisão pode impactar o futuro do Gigante da Colina? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa história preocupante. O Vasco da Gama enfrenta mais um capítulo delicado em sua longa batalha contra as crises financeiras. Desta vez, a Fazenda Nacional rejeitou uma série de propostas apresentadas pelo clube para garantir o pagamento de uma dívida de mais de 28 milhões de liras referente ao recolhimento do FGTS. Entre os ativos oferecidos estavam a sede náutica, na Lagoa, o patrocínio master com uma casa de apostas e até mesmo o icônico estádio de São Januário. Nenhuma dessas garantias foi aceita pela Fazenda, que decidiu avançar judicialmente com a penhora de 2 contratos anuais, firmados com a SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Vasco. Essa decisão coloca ainda mais pressão sobre o clube em meio ao complicado processo de recuperação judicial. A rejeição das ofertas demonstra a gravidade da situação financeira do Gigante da Colina. Desde agosto de 2024, o Vasco vem tentando negociar alternativas para resolver o débito de FGTS, mas sem sucesso. A penhora dos contratos anuais da SAF é um golpe duro,
já que esses recursos são essenciais para manter o funcionamento do departamento de futebol. Sem eles, o clube pode enfrentar dificuldades ainda maiores para honrar compromissos, como salários, direitos de imagem e outras obrigações relacionadas ao elenco profissional. A medida também evidencia a falta de confiança do fisco nas garantias oferecidas pelo Vasco, refletindo a instabilidade financeira que assombra o clube há anos. A tentativa de usar São Januário como garantia era vista como um último recurso desesperado. O estádio é mais do que um patrimônio material. É um símbolo histórico e emocional para a torcida vascaína. Permitir que ele fosse penhorado seria um golpe devastador, não apenas para o presente, mas também para o futuro do clube. A rejeição dessa oferta pela Fazenda Nacional, no entanto, mostra que a solução para os problemas financeiros do Vasco não passa apenas por garantias físicas ou contratos, mas por uma reformulação completa de sua gestão econômica. Essa decisão também reforça a urgência de o Vasco encontrar soluções sustentáveis para sua crise. O processo de recuperação judicial, iniciado para reorganizar as finanças do clube, ainda não mostrou resultados concretos suficientes para aliviar a pressão sobre o gigante da colina. A diretoria precisa agir rapidamente para evitar sanções mais severas e garantir que o futebol continue sendo priorizado. Isso inclui renegociar dívidas, buscar novas fontes de receita e, principalmente, adotar uma postura mais transparente e responsável em suas decisões administrativas. Além disso, a situação expõe a fragilidade do modelo atual de gestão do Vasco. A separação entre o clube social e a SAF, apesar de ser uma tendência global no futebol, ainda não conseguiu resolver os problemas estruturais do gigante da colina. A dependência de recursos limitados e a falta de planejamento de longo prazo continuam colocando o clube à beira do abismo. Para muitos torcedores, a sensação é de que o Vasco está preso em um ciclo vicioso de crises, onde cada solução temporária apenas adia o inevitável. Por fim, a rejeição das garantias oferecidas pelo Vasco serve como um alerta para a necessidade de mudanças profundas. Enquanto o clube luta para equilibrar suas contas, a torcida segue esperançosa de que dias melhores virão. No entanto, sem uma estratégia clara e eficiente para resolver os problemas financeiros, o risco de novas penhoras e sanções permanece alto. O Vasco precisa urgentemente encontrar um caminho para sair dessa espiral descendente e recuperar a estabilidade que tanto almeja. Agora, enquanto falamos sobre a grave situação financeira do Vasco e os impactos da decisão da Fazenda Nacional, é impossível não refletir sobre o futuro do clube. Como o gigante da colina pode superar essas adversidades e voltar a brilhar no cenário nacional e internacional? Essa pergunta ecoa na mente de todos os torcedores que seguem lutando ao lado do time, independentemente das dificuldades. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que André Rizek está certo ao afirmar que o Vasco tem um dos elencos mais limitados da Série A? Ou você concorda com Pedrinho, que acredita no potencial do time para brigar pelo G8? Além disso, o que você pensa sobre a sondagem por Matheus Moraes? Vale a pena o Vasco investir 3 milhões de reais por 50% dos direitos de um jogador pouco conhecido no cenário nacional? Ou seria melhor buscar outras opções no mercado? E sobre a rejeição da Fazenda Nacional às garantias oferecidas pelo Vasco, incluindo São Januário? Na sua opinião, como o clube pode resolver essa crise financeira sem comprometer ainda mais seu futuro? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está preparado para enfrentar os desafios da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update
e continue acompanhando as emoções do gigante da colina. E claro, deixe seu comentário abaixo, respondendo às perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.